Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um lindo dia refletindo com o livro Desafios da Alma, de Aloísio Silva. Iniciando aqui o desafio de heróis do Espírito Santo. Uma manhã, caminhava com a minha esposa e então comecei a me lembrar dos grandes espíritas capixabas, grandes heróis do Espírito Santo. Iniciamos conversando sobre o senhor Adhemar Faria, hoje com mais de 80 anos. Seu Adhemar fundou e dirigiu um lar de crianças e um lar de idosos, ou seja, dedicou e dedica ainda a sua vida aos semelhantes. Adhemar ainda está nativa, mora e dirige pessoalmente o lar de idosos em Linhares. O senhor Adhemar é cunhado do Hugo Azevedo e Silva, hoje desencarnado. Seu Hugo foi vice-presidente da Federação Espírita do Espírito Santo por vários mandatos. Fundou várias instituições espíritas. Na federação, era sempre a voz conciliadora em meio a tantas pessoas polêmicas e complicadas. Seu Hugo deixa saudades. O seu Hugo trabalhou como vice do então presidente da FES, Alcino Pereira. Nos 2 mandatos, Alcino Pereira unificou o movimento espírita capixaba, que passava por divisões internas. Seu Alcino já deve ser um octogenário, está com o cabelo totalmente brancos. Não é palestrante, contrariando a ideia de que os dirigentes devem ser escolhidos entre os palestrantes. Alcino Pereira foi presidente da UEC, União Espírita Cristã, uma das maiores instituições espíritas do Espírito Santo. A vida inteira, Alcino Pereira dedicou-se ao amparo ao menor em risco social. Ainda hoje trabalha nessa tarefa. Trabalhei e aprendi muito com todos eles. Tive grandes professores, não é verdade? Posso deixar de citar outras estrelas de quinta grandeza com quem tive a honra de trabalhar. Geraldo Cruz, médium extraordinário, viajou o mundo inteiro servindo ao próximo voluntariamente. Morreu pobre, seguindo o exemplo de Chico Xavier. Geraldo Cruz me ensinou a ser o médium que sou hoje. Júlio César Gandhi Ribeiro, médium que trabalhou junto com Chico Xavier, a convite do próprio médium mineiro. Contam que Júlio não tinha dinheiro para comprar as passagens para deslocar-se para Uberaba, cidade mineira onde residia o Chico Xavier. Recebeu uma carta do médium e junto exatamente a quantia que precisava para pagar as passagens. Julinho psicografou mensagem do codificador Allan Kardec, mensagem recebida na FEB e confirmada pela Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Franco. Júlio é amigo de Lamartine Palhano Júnior, um dos maiores pesquisadores científicos do espiritismo no mundo. Tem dezenas de livros publicados pela editora La Chatre. Palhano era doutor, professor da UFES, dedicou os últimos anos de sua vida física à pesquisa no campo dos fenômenos mediúnicos. Não posso deixar de registrar a presença de Reinaldo Guerra. Ele fundou e dirigiu a vida inteira o Lar Irmã Sheila, lar de crianças órfãos,
que abrigou mais de 2.000 crianças, e o lar de idosos Vovô Simeão, ainda ativos na cidade princesa do norte, Colatina. Hoje, seu Reinaldo está no mundo espiritual. Tenho certeza de que fui injusto, pois não citei todos. Quero deixar registrada a riqueza da história do movimento espírita do Espírito Santo. Nós que estamos na ativa, devemos honrar esses nomes. Foram homens que não fizeram discursos, deram suas vidas pela construção do mundo de regeneração, ou seja, deixaram uma folha de serviços prestados ao próximo. Você que lê e eu que escrevi este texto, estamos construindo nossa história com trabalho? Meditemos. E vamos ver agora a Nossa Hora, poema de Romero Mateus. Na cruz, ali na cruz, entre os ladrões, olhava a turba a zombar do seu flagelo. Grossas gotas de sangue respingavam, os cravos rebatidos no martelo. A fronte trespassada por espinhos, suada, suja, pelo ar do chão poeirento, o corpo desfigurado pelo açoite, o balançar do madeiro pelo vento. No rosto, as marcas da vil brutalidade, massacrado pela rudez de homens ferozes, balbuciava fitando o céu para que o Pai perdoasse a insensatez de seus algozes. Sentia pena ao ver chorar seus seguidores, o seu irmão, a dor da mãe em pranto aflito, e quando em raios e trovões o dia se fez noite, sua débil voz bradava ao infinito. E quem o ouviu em seus últimos estertores, percebeu que na angústia e aflição não pedia o triste fim de suas dores, louvava ao Pai com cânticos de Salomão. E assim nós encerramos aqui hoje com um bom dia, boa tarde e boa noite, com muita alegria. Obrigada a todos. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara cegos. Bom dia, boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no Café com o Evangelho Mundial. Nos siga também na página do Instagram, @sge.guarapari. Do livro Mãos Unidas pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tropeços e desgostos. Beneficência raramente observada, poupar aos outros a participação nos tropeços ou desgostos que nos afetem a vida. Pensa na inquietação que experimentas quando familiares e amigos te comunicam um problema pessoal que não consegues resolver e, tanto quanto possas, procura dissipar por ti mesmo as nuvens de aflição que porventura te ensombrem o campo íntimo. Para isso, entrega-te às tarefas novas cuja execução se te faça compatível com as próprias forças e nas quais te reconheças útil aos demais. Se não puder efetuar de imediato semelhante esforço, desloca-te pouco a pouco do mundo mental menos ajustado ao encontro de atividades diferentes das obrigações rotineiras, suscetíveis de propiciar-te refazimento ou renovação. A leitura de um livro edificante, uma visita construtiva,
o passo na direção daqueles que atravessam dificuldades maiores no objetivo de auxiliá-los, o aprendizado de técnicas que enriqueçam a personalidade. Tudo o que deves esquecer, tanto aquilo que te compete lembrar, é de suma importância, não somente em socorro da restauração própria, como também no apoio a essa beneficência genuína em que o teu silêncio é valioso fator de imunização da paz, naqueles que te rodeiam, principalmente naqueles a quem mais amas. Se a criatura a quem confias, no capítulo da perturbação ou da enfermidade, não dispõe de recursos suficientes para melhorar-te a situação, a queixa em que extravasas é tão somente um processo de amargurar os entes amados ou um meio de expulsá-los de teu convívio. Guarda o teu sofrimento e mostra-o unicamente àqueles amigos que te possam medicar com segurança, para não destruíres o apoio e a colaboração daqueles sobre os quais te sustentas. Basta que o desejes e a vida te revelará múltiplos caminhos de reajuste e libertação. Sai de ti mesmo carregando a tua dor ao encontro de dores maiores que nos cercam em todas as direções, a fim de minorá-las, e regressarás cada dia a ti mesmo, trazendo uma partícula nova a mais de compreensão, da bendita compreensão de que todos somos irmãos, sob a paternidade de Deus, com dever claro e simples de auxiliar-nos uns aos outros, a fórmula mais alta de assegurar-nos o equilíbrio constante ou o reequilíbrio integral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2025, diretamente das praias de Itaoca, aqui no Espírito Santo, Adriana Valquíria. Terçou, com alegria. Com alegria, com a presença do nosso querido Nelson Tavares, com Sônia Lima, com Chico Mogas e com a nossa querida Gisele de Paula, que nos conduziu na preparatória, falando do lindo movimento espírita do Espírito Santo. A maioria já era muito espiritual, viu, Gisele? Você foi falando, eu fui meditando, e a maioria não, acho que todos citados, supracitados ali, já estão do outro lado. E que a gente tenha também uma folha de serviço desse nível. Querido Nelson, são 8h03. Aqui no Brasil, você tem até 11h30 para você, ou 8h30 para nós aqui no Brasil, tá bom? Jesus te abençoe, que os benfeitores te inspirem, querido. Você está em casa. Obrigado. Obrigado a todos. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Desculpa, vocês estão me vendo ou não? Para mim a tela está escura. Está um pouquinho baixo o som, mas nós estamos te vendo bem. Tá baixo? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo... Melhorou alguma coisa ou não? Vocês estão me vendo, né? Estamos te vendo. Aí o pessoal aumenta o som do celular, tá bom, gente? Eu não estou me vendo, mas não tem problema. Deixa eu só botar um fone aqui, ver se melhora. Vê se melhora o áudio aí, por favor. Senão a gente tenta outra. Tá bem. Carei aqui agora. Poxa, pior que eu não estou conseguindo. Deixa eu só alterar aqui um minutinho. Vamos ver se a gente consegue. Problemas Luiz, técnicos acontecem, né? O som está muito bom. Tá bom o som? Está bom. O seu está falhando, Mogas. Ou é o meu que está falhando? O seu está falhando, está congelando. Ou sou eu que estou congelando? O som do Nelson está muito bom, Nelson. Pode avançar. Bom o som. Tá ok. Bom. E o visual está ok também, estão me vendo, Tá né? ótimo. Maravilha. Então vamos lá. Vamos continuar então. Então quero agradecer desde já. Muito obrigado mais uma vez por a gente estar aqui reunido de novo aqui no Café com o Evangelho. Uma alegria para refletir um pouco sobre esse tema, essa proposta desse livro Mãos Unidas, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo que se destaca hoje é Tropeços e Desgostos. E falar em tropeço e desgosto é falar da vida de todos nós.
Quem aqui nunca tropeçou na caminhada da vida? Quem aqui nunca teve desgostos na nossa vida, na nossa caminhada? Isso faz parte da nossa realidade. Realidade da nossa evolução. Nós, imperfeitos que somos, caminhando, buscando melhorar, aprendendo, experienciando, tropeçamos. E às vezes a gente cai. E faz parte. Às vezes a gente quase cai, tropeça, quase chega a cair, mas se segura. Pessoal, faz parte o tropeço. Só tropeça quem caminha. Porque quando a gente está parado, aí não tropeça. A gente está estagnado, está congelado, está sentado no sofá, na poltrona. Então vamos entender primeiro o tropeço como algo positivo. Por quê? Porque uma vez que a gente tropeça, de repente a gente vai olhar para o chão e perceber aquela pedra que me passou desapercebido. Talvez é o tênis que estava desamarrado. E daí eu vou tentar buscar melhorar no futuro. Mais uma vez eu vou passar por esse caminho e ter atenção àquela pedra. Vou amarrar o tênis antes que estava desamarrado. E assim eu vou superando, nós vamos superando os desafios. Desafios esses que se apresentam como oportunidade de crescimento nessa grande caminhada da nossa vida. Então esse é o tropeço. Emmanuel vai nos falar sobre tropeços de diversas maneiras. E também fala de desgosto. E o que é desgosto? Desgosto é tristeza. No mundo de alegrias e tristezas. A tristeza faz parte da nossa realidade. A vivência na tristeza e na alegria é um conjunto que vai nos oferecer a vivência real da felicidade. Isso é difícil ainda entender, porque a gente vincula normalmente alegria com felicidade. Mas não é bem por aí, tá, pessoal? Quem fala muito sobre isso é Joana de Ângeles, mas é importante a gente entender as duas polaridades. E o desgosto, muitas vezes, serve como grandes lições na nossa vida. Servem como grandes aprendizados para a gente perceber aquelas questões que talvez nos passaram desapercebidas. Talvez uma expectativa errônea, talvez uma consideração demasiada, entendendo, de novo, na nossa caminhada individual, o que esse desgosto está representando e como eu posso aprender e crescer com ele. Porque não há punição, não há castigo divino. Há experiência e aprendizado. E muitas vezes o que acontece com a nossa cegueira espiritual, e quando eu digo cegueira, a nossa cegueira, a busca aqui, num raciocínio como esse, com a doutrina espírita, é abrir o leque, é ampliar, enxergar aquilo que a gente não enxerga. Deixar de ser cegos, entendendo um pouco além os propósitos da nossa encarnação, da nossa vivência. Então, muitas vezes, o que nós enxergamos como desgosto e castigo e coisa ruim, a médio e longo prazo, entendendo o panorama mais amplo, percebemos que isso é o que a gente precisa para a nossa evolução. Quantas vezes tropeços e desgostos serviram de alavanca que nos impulsionaram para um crescimento maior, que sem elas a gente não chegava lá. Então é interessante a gente perceber isso de uma maneira mais ampla. Mas vamos lá, vou pegar uns trechos aqui que eu separei de Emmanuel para a gente pensar junto. Primeiro trechinho que eu separei, que já foi lido aqui, Emmanuel nos diz o seguinte: beneficência raramente observada. Poupar aos outros a participação nos tropeços ou desgostos que nos afetem a vida. E aqui eu separei essa questão de poupar o outro. Sabe por quê? Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: tropeçamos e temos algum desgosto. Só que daí a gente muitas vezes tem a mania de ir até o próximo, não para pedir ajuda, não para pedir auxílio, mas só para compartilhar desgraça. Só revivendo aquela dor, aquele momento infeliz, aquela dificuldade, multiplicando assim mais negatividade. Atenção,
quando nós vamos ao próximo e de que forma nós chegamos até ele? Será que a gente chega pedindo auxílio, uma ajuda? Ou será que a gente só chega para fomentar mais ainda aquele problema? Atenção, pessoal, porque isso, olha só, muitas vezes é automático, tá? A gente vive no automatismo. E é mais fácil perceber no outro. Às vezes é difícil perceber em nós. Mas olha só, com certeza vocês conhecem alguém que é assim: nossa, eu conheço aquela fulana que só conta desgraça. Meu Deus do céu, não dá nem para chegar perto dela que ela me vem com um caminhão de coisa ruim que aconteceu na vida dela. Eu tento até fugir, mas ela me puxa e fala assim: senta aqui que eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu comigo. E às vezes fica repetindo aquela história lá atrás de 10, 15, 20, 30 anos. Aquele momento difícil, sim, com certeza. A gente não está diminuindo a dor e as histórias negativas. Mas de que forma isso está ajudando? Ou ao contrário, ela está revivendo toda essa dor, esse sentimento, compartilhando coisa ruim, compartilhando negatividade. E quando não é assim, muitas vezes o que a pessoa faz? Conta a história ruim dos outros. Olha, porque também aconteceu isso, ou deixou de acontecer aquilo. Então, talvez Emmanuel venha aqui nos convidar a ter atenção ao propósito. Quando a gente busca compartilhar com alguém, com um amigo, com um parente, com alguém próximo, será que a gente está buscando uma ajuda? Ou será que a gente só está multiplicando e fomentando ainda mais essas coisas ruins, essas desgraças, essas questões que acontecem na vida de todos nós? Mas às vezes a gente busca ajuda. Quando a gente busca ajuda, tá tudo bem. A gente busca ajuda muitas vezes daquele parente, daquele amigo, do pai, do irmão, de uma mãe, de uma esposa, de um esposo, de um tio, de uma avó, de um avô. E a gente espera naturalmente esse auxílio. Mas às vezes, pessoal, infelizmente, sabe o que acontece? Infelizmente, às vezes, eles não conseguem oferecer aquilo que nós buscamos. Muitas vezes porque não conseguem. Porque foge a alçada aquele tópico e não tem como ajudar, por mais que eles queiram ajudar. Ou então porque não querem mesmo. Porque estão preocupados com as suas questões pessoais, com a sua vida. E aí vem algo muito importante para a gente observar também e ter cuidado, que é o que Emmanuel nos alerta, para um problema não virar outro. Qual o problema? O problema muitas vezes é que nós naturalmente criamos expectativas na relação com o próximo, a gente está falando desse próximo querido, e compartilhamos uma dor e buscamos, esperamos uma ajuda, temos ali uma expectativa natural que não é correspondida. E daí, muitas vezes, como Emmanuel destaca aqui, nós acabamos em queixas através de uma decepção. Acabamos em acusações, porque não fomos correspondidos da maneira que a gente gostaria. Decepção. É isso que acontece. E decepção é triste, pessoal. Decepção é algo muito negativo. Para quem já viveu, para não dizer que todos nós já vivemos, mas a maioria de nós já vivemos, decepção é algo que mexe lá no fundo. Decepção acontece quando a gente espera, talvez, demais daquela pessoa e aquela pessoa não pôde entregar. E para falar em decepção, a gente vai falar em Chico Xavier. Uma frase que eu gosto muito e que é sempre bom lembrar para as nossas histórias da nossa vida e para o futuro também. Chico Xavier nos diz: decepção é a visita da realidade. Vou repetir, porque é profundo e é importante. Decepção é a visita da realidade. É duro, dói às vezes, bate fundo, mas necessário para a gente reavaliar, repensar as nossas relações e perceber qual daquelas pessoas a gente pode buscar o auxílio.
Porque se aquelas pessoas talvez não possam corresponder à nossa expectativa, há outras maneiras de buscar esse auxílio, essa ajuda. Se não temos o auxílio desse próximo mais próximo, tem ajuda além deles. Vamos continuando? Vamos lá. E quando acontece ao contrário, falando aqui de buscar ajuda, de buscar auxílio em momentos desesperadores, em momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de desgosto, de tristeza, de quedas. Às vezes esses familiares e amigos trazem até nós os seus problemas. E é natural, porque a encarnação por si só, essa estrutura familiar, aqueles que nós afinizamos mais ou menos entre amigos ou familiares, fazem parte desse sustentáculo para o nosso crescimento ou para a nossa evolução. A encarnação por si só é uma troca constante com o próximo. Para quê? Para que possamos uns aos outros nos sustentar nessa caminhada. Então, quando o outro nos traz uma questão, a pergunta é, e mexe conosco e nos abala, quanto mais quando nós temos sentimento e gostamos e temos um apreço, um carinho pelaquela pessoa, a pergunta é, como nós podemos ajudá-la? Atenção, dentro das nossas limitações. Muitas vezes a gente quer demais, mas não consegue também. Por quê? Porque nós temos as nossas limitações. Então, buscar auxiliar esse próximo é uma forma de amor. O próximo, mais próximo, mas não só. O próximo de uma maneira mais ampla. Mas falando aqui dessas pessoas mais próximas a nós, os familiares, os amigos, que chegam diretamente e talvez a gente não consiga de primeira oferecer aquilo que elas esperam. Mas às vezes o mais importante, sabe o que é? É se fazer presente. É mostrar que está ali do lado. É que essa pessoa sinta que ela não está sozinha. Que tem alguém ali contigo, oferecendo a presença, o suporte e dizendo, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho, estamos juntos. Está difícil para você? Eu vou compartilhar esse fardo com você. Nem que seja aqui, estando ao teu lado, na presença física, buscando um auxílio além daquilo que eu possa te oferecer. Dentro do contexto espiritual, para quem trabalha em centro espírita, por exemplo, percebe a chegada exatamente de uma mãe desesperada que busca trazer um filho com processo obsessivo, por exemplo, que está em sofrimento, está em dor, e essa mãe com muito amor, dentro da sua ignorância, das suas limitações, bate à porta do centro e diz, me ajuda, o meu filho está sofrendo. Olha que forma bonita de perceber as nossas limitações e ainda assim buscar auxílio aonde for necessário. Então, estar atento aos tropeços e desgostos do próximo e poder auxiliar eles dentro das nossas limitações ou buscar ainda além. Buscar esclarecer quando a gente tem um conhecimento. Buscar aliviar essa aflição, essa dor. Aliviar essa tensão, essa dor, sabe como é que a gente faz? Mais uma vez, Chico Xavier. Tudo passa. Repete para você. A gente esquece muito fácil que tudo passa. E olha só, pessoal, tudo passa de bom e de ruim. Tudo passa. Tudo é aprendizado, tudo é conhecimento da nossa caminhada nessa encarnação. Essa experiência que vivenciamos. Então, muitas vezes, esse irmão, essa pessoa que está ao teu lado buscando auxílio, um tudo passa, pode ampliar o horizonte daquela dor momentânea que a pessoa se encontra focado lá no fundo do poço. Às vezes, esse tudo passa é mostrar que a luz no fim do túnel, dando esperança,
mostrando que a vida é feita de altos e baixos, que há momentos de desgosto, sim, de tristezas, mas que também há muitos momentos de alegria, não só no passado, mas jogando também para o futuro, ampliando esse leque, auxiliando essa pessoa. Como mais a gente pode auxiliar? Através da oração, claro. Por que a oração? Porque a oração nos conecta com o alto. Convidando a esse ser que está em dor, em sofrimento, a orar um pouco mais. Para permitir assim esse fluxo energético com o alto, com a espiritualidade de luz, com os mentores, com os espíritos amigos, para que possam abraçar e acolher esse irmão em dor nesse instante. Emmanuel nos fala mais algumas recomendações de Emmanuel. Leitura edificante. Por que leitura edificante? Porque, olha só, leitura edificante, pessoal, é um baita esforço. Não sei para vocês, mas para mim é. Na prática, no dia a dia, como é fácil pegar um celular e ficar assim, ó, 1 hora, meia hora já passou, e como é difícil pegar uma leitura edificante como um livro como esse de Emmanuel e tantos outros e ficar 5, 10 minutos lendo. A gente se conecta, lembra que tem que tirar o feijão do fogo, que tem que limpar, que tem que fazer as compras, que tem que pagar o boleto, que tem que resolver mais tarde, tem que ir não sei aonde. A cabeça foge. A gente acaba de ler uma página e fala assim, caramba, eu nem prestei atenção, deixa eu voltar de novo e ler de novo. Por quê? Porque é sair dessa superficialidade e elevar o pensamento. Através desse conhecimento sublime que nos dá essa sustentação. Como momentos como esse que estamos aqui refletindo, pensando em conjunto, a busca, a ideia é essa, elevar um pouco mais, sair da dancinha do TikTok, do que está passando no jornal, do meme. Tudo isso é muito bom, tá, pessoal? Não estou criticando, mas percebendo a importância que temos que ter, ou temos não, ou deveríamos ter. O convite aqui é esse. Através de uma leitura edificante, que a gente vai aos pouquinhos, crescendo, refletindo, vai nos tocando. É uma mensagem como essa, de uma página, que toca às vezes lá no fundo, que bate alguma coisa e você fica depois pensando, refletindo, e te toca de alguma maneira que talvez essa mesma página não te tocava 5, 10, 15, 20 anos atrás. Porque hoje você já amadureceu e tem uma leitura e uma perspectiva de vida diferente. Então a leitura edificante também é um caminho para esses momentos de dor. Por quê? Porque nos desloca, tira o foco. Aquele foco, aquela concentração de desespero, aquele momento que a gente está literalmente cego e não consegue enxergar mais nada além do problema. Eu tenho certeza que alguém já vivenciou isso. Naquele momento que a gente está tão fixo que não consegue enxergar nada além. É aquela figura do... Como é que é? Aquela que o burro, né, coloca aqui ao lado para ele só enxergar uma coisa e não consegue perceber a visão periférica ou lateral. Assim a gente consegue ampliar o horizonte. Aqui é uma dica, digamos assim, de Emmanuel. E claro, atenção, outra questão é, para nós também refletirmos e termos atenção. Muito ajuda quem não atrapalha, tá? Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, a pessoa já vem quente, com problema, com uma dificuldade, a gente está tacando mais lenha na fogueira. Como Emmanuel nos diz aqui, o silêncio é o valioso para a paz. Se não pode ajudar, silêncio é a melhor ajuda. Atenção a essa busca de querer ajudar esse próximo, esse irmão, esse filho, esfregando na cara dele e falando, olha, você tem que fazer assim, você está errado, você é burro, você é burra. Reprimindo, recriminando, julgando, apontando o dedo, condenando aquela pessoa que está buscando acolhimento, abraço.
buscando um auxílio. Então ela já vem abalada, ela já vem mal. E sai pior ainda. Por quê? Porque tomou um sermão. Sabe a história do sermão? Quantas vezes nós utilizamos a seguinte frase, que é o seguinte: a pessoa vem cheia de dor, cheia de complicação. E a gente fala assim: eu disse, bem que eu avisei, não foi? Olha aí, ó, agora está se estrepando. Alguém se reconhece nesse momento? Não. Bem que eu avisei. Será que isso ajuda aquela pessoa que está em dor no momento? Ou será o nosso ego falando mais alto para mostrar que ela está errada, que eu que estou certo e que você não me escutou? Atenção, pessoal. Atenção a esse irmão, a essa irmã que busca o auxílio nesse momento. E o que ela precisa nesse momento não é um sermão, como é que fala? Uma escovada de sabão para perceber que ela já está errada, porque ela sabe que ela está errada, talvez, ou ela tem dor, talvez ela não sabe nem que ela está errada. Separei um trechinho aqui para a gente ler, que a gente tem um tempinho ainda aqui para refletir. Emmanuel nos diz: basta que o desejes e a vida te revelará múltiplos caminhos de reajuste e libertação. Pessoal, olha só. A vida nos apresentará múltiplos caminhos de reajuste e libertação. Aqui eu digo o seguinte: não há questão sem solução. Vou repetir. Não há questão sem solução. Há sempre um caminho. Talvez a solução não seja como a gente deseje. Talvez a solução não seja como a gente queira. Mas o caminho sempre existe. Atenção às nossas resistências, aos nossos bloqueios pessoais, de enxergar a vida só em uma cor, de uma forma, e tem que ser assim, se não for assim, está certo ou está errado, ou a minha única salvação, a minha única maneira é dessa forma. A espiritualidade de luz, o teu mentor, aqueles que te amam, o Pai, sempre vai nos ofertar múltiplas, como é que ele fala aqui? Múltiplos caminhos de reajuste e libertação. O que cabe a nós aqui é ter olhos de ver e perceber como que a espiritualidade está nos mostrando uma porta que talvez a gente não queira enxergar. Há sempre auxílio do Pai, há sempre auxílio do alto. Essas questões de foro íntimo que tocam no nosso interior, e aqui a gente está tentando generalizar, claro, mas no fundo, no fundo, no fundo, quem sente é aqui quando está doendo. E para falar de dor é muito difícil, porque não existe um medidor, não existe um dorômetro que a gente bota debaixo do braço e tira ali a medida. Ah, sim, é tantos graus, é tanta intensidade de dor. Falar de dor é muito difícil. Falar de dor é algo singular, individual, uma percepção muito pessoal. Mas o importante aqui, percebermos também, é que muitas das dores, ou muitos dos problemas, ou muitos dos tropeços ou desgostos da nossa vida são somente desafios. Desafios para serem superados. E uma vez superados, é quando nós crescemos enquanto seres, enquanto espíritos que somos. A gente está aqui para evoluir. Pessoal, espero ter tocado, já estamos terminando, espero ter tocado de alguma forma durante essa fala, em algum momento. A ideia aqui da doutrina espírita, de Emmanuel, da espiritualidade de luz, das nossas reflexões com esses aprendizados, exatamente trazer para a nossa vida, nos questionar o quanto um capítulo como esse, uma lição como essa de Emmanuel, pode mexer conosco e nos transformar em alguém melhor, que nos ajude ainda mais no momento de tropeço e desgosto. Porque provavelmente
a gente vai tropeçar, sabe por quê? Porque a gente continua caminhando. Então, o tropeço amanhã faz parte da nossa realidade. E o desgosto também, porque tristezas, como alegrias, fazem parte da nossa encarnação. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. E eu agradeço aqui mais uma vez o convite de estar com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Nelson, mais uma vez. Nelson, é a segunda ou terceira vez que você vem, né, Nelson? Eu não sei se é a segunda ou a terceira. Ou é a segunda ou a terceira. Não é a primeira, eu sei, porque né, a gente já teve aqueles contatos lá. Então, muito bom te ouvir, essa reflexão sensata, tranquila, né, que nos alegra o coração. Bom, vamos começar, então, com elas. Vamos começar com a tia Soninha. Para ela, é cafezinho com Evangelim no Planetinha. É a nossa representante da evangelização infantil. Tia Soninha, suas considerações? Obrigada, Luísio. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Grande reflexão dessa manhã, viu? E a gente depara com isso em nossas vidas, né? Conosco mesmo e com aqueles que convivem com a gente também. E muitas vezes, como você disse, Nelson, temos expectativas na relação com o próximo, né? Naquilo que a gente vai contar, naquilo que a gente vai expor, e muitas vezes não somos correspondidos. Aí vem a decepção, porque a gente espera demais da pessoa, né? Que a gente vai pedir auxílio. E muitas vezes a gente quer que ela nos corresponda do jeito que a gente quer, né? Naquela ideia única, e não do jeito que talvez fosse o melhor, né? A pessoa que está de fora talvez tenha uma visão mais ampla que pode nos auxiliar, e a gente não, fica batendo na mesma tecla. Aí a decepção nos visita mesmo, né? E como você disse, a decepção é a visita da realidade, porque a pessoa quer nos mostrar um outro caminho. E como você falou também, o Pai de amor e misericórdia nos mostra várias formas de resolvermos a situação, outros caminhos, mas nós temos o problema da ideia fixa, ou da monoideia, e ficamos martelando, e ficamos naquele sofrimento. Então, muitas vezes, o sofrimento se estende por culpa nossa mesmo. E neste caminhar nosso, né, do berço ao túmulo, não existe quem não caminhe sob marteladas da tentação, obstáculos, provações, antipatias gratuitas, né? Nós, muitas vezes, sob as lágrimas e as vicissitudes da vida, né? Então, são as experiências nossas, humanas. Mas nós temos que lembrar do ensinamento de Jesus. Vigiar, orar, para não sucumbir às tentações. E uma coisa muito importante, o que vale mais? Chorar sob os aguilhões da resistência ou sorrir sob os narcóticos da queda? Então, eu li até uma história de uma senhora que, enganada por um advogado, ela foi ser moradora de rua, ela perdeu tudo, né? E, depois de muito sofrimento, alguém auxiliou. Olha bem, aí a gente vê, nossa, é triste? Sim, é triste. E aí, será essa situação não é raro de acontecer, não. Mas, por um lado, sob a ótica espírita, a gente vê que ela estava num resgate de vida passada, né? Porque nada
é à toa, né, gente? As coisas não acontecem assim. Deus é Pai, é misericórdia divina. E, por outro, teve a mão amiga auxiliando a reerguer. Olha que lindo, né? Então, que possamos auxiliar, ser ombro amigo. Muitas vezes a pessoa só quer falar, né? Que é o acolhimento, que é aquele abraço, igual que Chico dava às mães, né? Muitas vezes ele chorava junto, abraçava, não falava nada. Então, que sejamos esses ombros amigos, auxiliando aqueles que nos procuram. Que Jesus nos ampare. Eu agradeço muito, viu, Nelson? A sua colaboração no entendimento dessa leitura, que muito vai nos auxiliar. Obrigada, meu amigo. Fica com Deus. Nós convidamos você a participar do 2º Congresso do Café com o Evangelho Mundial, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de maio de 2025, nas lindas terras das Minas Gerais, Brasil, nesses campos verdes maravilhosos da cidade de Barbacena, no Castelo Montana. Teremos como palestrantes convidados Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, que fará a palestra de abertura online. E presencialmente teremos Mayra Rocha, de Brasília, o menino Vitor Hugo, de Carmo do Parnaíba, Aloísio Silva, de Guarapari, Silvia Freitas, de Seropédica, o casal Francisco e Florbela Mogas, de Santarém, Portugal, Carol Abrita, de Torino, Itália, Alexandra Von Prahe, de Bogotá, Colômbia, José de Jesus Salazar Hernandes, do México, o casal Daniel Falzoni e Tamires Brandão, o nosso querido Armando Falcone Filho, de Juiz de Fora, esse casal amigo Marcos Montesi e Carmen Beatriz, de Santos Dumont, Minas Gerais, os companheiros Gustavo Ramalho, de Conselheiro Lafayette, e Nelson Xavier, de Barbacena, Joaquim Gamonal, de Barbacena, Luciano Alencar, de Barbacena. E online teremos a palestra de Adalberto Prado de Moraes, da AD Japão. Também o nosso querido Paulo Araújo, de Brisbane, Austrália. O nosso amigo Maher Hassan Musler, de Gold Coast, Austrália. A nossa querida comentarista Ágata Cristiana Correia, de Maputo, Moçambique. E o nosso amigo de todos os cafés, Charles Kemp, da França. Faça logo a sua inscrição e participe conosco desse café maravilhoso de amor e luz. Aí, se inscreva se você não se inscreveu ainda. E agora vamos ouvir a nossa querida Adriana Valquíria, da Praia de Itaoca. Bom dia a todos, meus amigos. Bom, eu queria agradecer a Emmanuel primeiro e depois a Nelson, porque, Nelson, olha, muito obrigada, porque eu acho que hoje as suas palavras, as suas considerações aí que você fez, destrinchando todo esse texto aí, eu acho que cada um que está hoje ouvindo deve ter pegado uma coisinha ali e pensado, nossa, essa foi um alívio para o meu coração. O que ele falou agora foi um alívio. E, de fato, quando você fala, né, a questão da família, uma coisa assim que eu comecei a entender, porque há mais ou menos uns 15 dias eu tive que me afastar, né, de algumas pessoas da família que eu estava auxiliando. Por quê? O que acontece? Eu auxiliei, né, ajudei pelo processo que estavam passando, de saúde, né, e todo mundo, Val, vem, me ajuda, eu preciso conversar, né, e tinha gente que achava até engraçado, você parece a psicóloga da família, mas a questão não era essa, porque as pessoas vinham e desabafavam comigo, e isso eu sempre gostei de ouvir, eu sempre fui muito ouvinte, sempre gostei, sempre me fez bem, né, ouvir. Então, às vezes eu estava em casa, tia, vem aqui, eu quero falar com a senhora,
eu tô triste, né, por uma questão de saúde que estava acontecendo na família. Só que há uns 15 dias atrás eu tive que me afastar, porque eu comecei a adoecer. Eu comecei a perceber que eu já não estava. Peraí, tem alguma coisa errada. Palpitações. Eu já estava querendo ficar reclusa dentro de casa, porque eu também vinha num processo na minha casa. Então, quer dizer, eu estava indo socorrer as pessoas, que eu faço com muito carinho, estava fazendo com muito carinho, mas quando eu chegava em casa, eu tinha os meus processos que eu estou passando. Aí eu tive que me afastar, porque eu ainda estou né, de me recuperando, porque eu já estava entrando numa ansiedade que eu já sei porque eu já vivi. Aí eu falei, opa, vou ter que parar agora e respirar, não posso dar esse auxílio agora. Eu não posso, agora é a hora de cuidar. Então, assim, você foi tão claro assim nas suas palavras, porque a gente tem, sim, que auxiliar, mas a gente também tem que ver o que esse auxílio que a gente está fazendo, o que pode também estar acontecendo conosco. Porque às vezes a gente coloca muito, né, muita foco nos outros e esquece, né? Esquece da gente. Isso nos traz doença, né? Nos traz bastante prejuízos para as nossas vidas. Então, a gente precisa saber quando a gente precisa de auxílio, né? Da gente parar e cuidar da gente mesmo. Né? Porque ainda ontem a pessoa me falou, Val, vem aqui. Aí eu tive que falar, falei, olha, eu não posso, agora eu não posso, porque agora eu preciso desse tempo para mim. Eu preciso cuidar de mim, eu estou precisando muito, sabe? Cuidar de mim. Eu preciso ficar com a minha mente um pouco mais tranquila. Mas isso não quer dizer que eu não te amo, que eu não vou poder te auxiliar no que você precisar, mas agora, neste momento, eu preciso olhar para mim. Eu preciso cuidar de mim. E a pessoa entendeu, sabe, perfeitamente. Então, assim, quando a gente. E aí no texto fala, né? A gente precisa saber, porque muitas vezes, se a gente for falar para uma pessoa que a gente está passando uma situação de depressão, para uma pessoa que também está deprimida, o que que vai. Como que a outra pessoa vai poder te ajudar? Né? Como? Então, se eu sei que estão passando, eu não posso levar os meus problemas para eles. Não posso, jamais. Mas eu tenho que me afastar deles agora para poder me recuperar de novo e voltar a auxiliar. Então, assim, você abriu tanto a minha mente hoje, abriu tanto a minha mente, sabe? Com as suas palavras. Você falou tanta coisa, e eu anotei tanta coisa. A questão aqui, ó, eu gostei muito da decepção, né? Que você falou, a decepção é a visita da realidade, né? E muitas vezes é isso. As pessoas, elas acabam se decepcionando com as outras porque elas elas põem toda a sua toda a sua energia no outro. Quero que o outro seja dessa forma. Aí se o outro não é, né, aí se decepciona. Então eu gostei muito dessa sua fala. E teve várias outras falas que você falou, né, que só tropeça quem caminha. E é verdade, é muito verdade isso, né? A gente esses tropeços servem para a gente se levantar, né? Se a gente não estiver nesse caminho, né, a gente não vai tropeçar, não vai avançar, não vai ver aonde você pode parar, né, para você recalcular a rota, que é o que eu estou fazendo agora, porque eu quero continuar, sim, sendo ouvinte, eu quero continuar ajudando, sim, mas agora é a hora de eu recalcular essa rota e me restabelecer de novo e seguir, porque o trabalho não pode parar, né? O trabalho auxilia aqueles que precisam, né, de alguém para pelo menos ouvir, né, não pode parar. Então, assim, eu quero agradecer muito a você hoje, muito, muito, muito. Vou assistir de novo, porque isso dá uma energizada,
tá? Muito obrigada, Nelson. Volte sempre. E agora vamos para Minas Gerais, ouvir a nossa querida Gisele de Paula, suas considerações. Eita, nós, hein? Ô, ô, Nelson, foi ótimo, excelente e cada vez melhor, né? Gente, a gente pega esse embalo aí, sabe? Mas quem nunca trupicou? Aqui é o mineiro, né? Trupica, mas segue adiante. E até lembrei dessa música, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, não é isso aí, né? A gente tem essa oportunidade de, através dos livros dos Chicos, fantásticos, de melhorar a nós mesmos e levar todo esse conhecimento, né? Esse, essa vida, né? Que às vezes a gente deixa passar coisas e percebe que aquilo era o que ia tirar da lama, né? E andar e ir adiante. Não é à toa o título do livro, né? Mãos Unidas. É isso, a gente tem sempre que estar olhando ali quem está do nosso lado, o que fazer para ser melhor, buscar, né, aquele apoio que a gente tanto necessita e todos os dias, às vezes a gente que não percebe que a gente esteja fazendo um julgamento, uma coisa que vai, né, não segue adiante com clareza. Então, são muitas anotações e muitos estudos que a gente faz antes para a gente ver, né, o que pode ser feito, e a gente dá aí, pelo menos assim, eu sempre dou muito valor à leitura. A leitura dos livros que a gente já viu aí e que nos traz muito, nos coloca no caminho. Que isso acho que é a principal, é isso aí, vai que dá certo, né? E como a gente pode ajudar? Se fazendo presente, né, na vida do outro, no instante que a gente passa. Por exemplo, aí esses dias, com o falecimento do meu pai, eu recebi tanto carinho, a Heloísa, então, nem se fala, a gente se coloca no caminho, sabe, sem carregar aquele peso, e saber olhar para o outro, os que estão ao redor de nós, né, principalmente família a gente necessita muito uns dos outros, não tem como sair disso sem melhora, né? A gente melhora. Todos os dias nós temos o trabalho de nos melhorarmos, de sair da posição de acomodação, essa coisa toda que a gente necessita, e levar o conhecimento para quem está no nosso dia a dia. Pode ser na família, na vizinhança, que a gente vê muito exemplo também do lado de fora, né? A gente tem que ter compaixão com a gente e com o outro. E aí eu acho assim que durante todo o dia a gente deve prestar atenção que a gente trupica mesmo. Não tem como, né? Ou nos pensamentos, nos sentimentos, na ação. Isso aí é mais ou menos isso que eu queria falar, né? E que nesse mundo aí tem até uma frase aqui da Sheila, né? Há quem chore em silêncio, trazendo sobre o veludo da riqueza chagas morais que desconheces. Então, é isso, a gente deve trabalhar muito a questão de como enxergar, ajudar a nós mesmos e ao outro, né? Mas é isso, eu agradeço muito as suas questões que você trouxe aqui com muita clareza. A primeira vez que eu
li o texto, eu fiquei, gente, o que será isso? Sabe? Não conseguia. Assim, meu Deus do céu. Então, chegamos nisso, né? É ajudar a nós mesmos e aos outros, os que estão ao nosso redor. E os que já se foram também, através das nossas orações, né? Isso aqui é muito importante. Mas o importante mesmo, sabe, Nelson, é uma coisa importantíssima. É que todos os dias a gente dá o nosso bom dia, boa tarde, boa noite e com muita alegria. Alegria para seguir em frente, que esse café vale a pena a gente seguir. Muito obrigada, viu? E a todos também que nos escutam. Obrigado, querida, com muita alegria. E lembrando com muita alegria que você deve dar o seu like. Eu estou vendo aqui, nós estamos com quase 100 pessoas ao vivo e só 5 likes. Por quê, gente? Cada like que você dá, o YouTube entrega para 4 ou 5 pessoas, que não faz parte do nosso ciclo de amizade. Chico Mogas, diretamente de Santarém, Portugal, suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. 23 de julho de 2024, o Nelson fez a sua estreia no Café com o Evangelho. Hoje foi a segunda vez e foi um prazer ouvi-lo novamente. O Nelson está mesmo aqui ao meu lado, está na Ilha da Madeira, não é? É preciso ir de avião até lá, ou então vai a nado. E para chegar lá é bom que não se tropece, não é? Mas agora, brincadeiras à parte, o Nelson fala aí de algumas coisas muito interessantes. São excelentes reflexões para, em qualquer altura do dia, seja de manhã, tarde ou noite, nós possamos fazer essas reflexões. E ele fala na decepção, na importância da decepção. Às vezes isso acontece-nos. Quem é que daqui nunca teve nenhuma decepção? Até o Aloísio já teve decepção para comigo e eu tive que, enfim, tentar amenizar as coisas e explicar para haver uma outra interpretação, porque às vezes nós temos decepções com o próximo, essencialmente com os nossos amigos. Mas quando as coisas não são esclarecidas, porque às vezes nós não temos toda a informação, e não tendo toda a informação, a decepção acontece e é como um tropeço, não é? E o que é que pode acontecer nesse tropeço? Ou a amizade acaba, ou a amizade sai reforçada. E quando nós temos o discernimento, o equilíbrio para tentarmos perceber e tentarmos amenizar as coisas e resolver as coisas, o tropeço serve precisamente para que o reforço aconteça, o reforço da amizade aconteça. E isso é na nossa vida, não é? Os tropeços servem precisamente para que na nossa vida possa haver evolução. E o Nelson diz muito bem que ajuda-nos a caminhar, não é? Quando a pessoa ajuda a evoluir, quando a pessoa tropeça, só tem que, até pode cair. Ao tropeçar, até a pessoa pode cair. Mal será se a pessoa não se levantar. Aí sim. Aí acho que todos nós, e o Café com o Evangelho é um exemplo também de ajudar. Quantas pessoas, quantos testemunhos já aqui tivemos de pessoas que disseram que o café as ajudou, foi o café que as ajudou a levantar e a ver as coisas de uma forma diferente. Como o café, temos o Evangelho, temos o amigo ao nosso lado. Nós temos aquela situação do Chico Xavier, que eu acho que é uma história extraordinária, de uma mulher que, num acidente de automóvel, penso que perde o marido, os filhos e a mãe. E toda a gente, e ela vem ter com o Chico Xavier, e toda a gente se questiona o que é que o Chico irá dizer, que a morte, que a morte não existe. Não, o Chico Xavier agarrou-se à mulher e chorou com ela. Não disse nada. Não disse rigorosamente nada, como tu dizes aí, é fazer-se presente, é estar presente. Falas aí também uma situação importante, e para tentar acelerar o processo, que é importante, os telemóveis, tudo isso na nossa vida, porque Jesus diz: ser um homem do teu tempo. Pois é, mas temos que arranjar equilíbrio.
Quando não arranjamos equilíbrio, uma altura para fazer uma leitura edificante, como tu dizes. Eu conheço uma pessoa que era anti-telemóvel, anti-celular, como vocês dizem. Quer dizer, não, tinha aquele telemóvel, as teclas. E ela criticava, os outros sempre agarrados ao telemóvel, sempre agarrados. Agora ela finalmente tem um telemóvel onde consegue aceder a tudo. Agora entrou no outro lado. Agora só olha para o telemóvel, passa o tempo todo. Quer dizer, lá está, é o equilíbrio. O importante realmente, como Emmanuel diz na lição, é encontrarmos uma posição de equilíbrio. Ter tempo ao telemóvel, ter tempo para olhar para o nosso próximo do lado, ter tempo para fazer uma leitura edificante. Isso aí sim é equilíbrio que todos nós necessitamos. Está bem, Silvinha, já estou a ouvir as tuas quadrinhas. Eu vou dizer as quadrinhas que a Silva está-me aqui a pedir em pensamento. Já há 2 dias que a Silva não aparece, não é, Luísio? Vais ter que pensar no salário da Silva. Os tropeços e desgostos da vida são um processo de aprendizagem para que seja equilibrada e fluida. Confie em Jesus e na sua mensagem. Nelson diz que só tropeça quem se propõe a caminhar. É algo positivo que expressa evolução, que nunca irá parar. É isso. A evolução não irá parar. Quer tropecemos, quer não. Obrigado, Nelson. Volta sempre. E agora vamos ouvir o nosso querido amigo Luísio Silva, que está aqui todos os dias. Só não está ao 8º dia da semana. Não é, Luísio? Isso, meu dia de folga é o 8º dia da semana. Gisele, você me fez lembrar a minha infância, né? Porque em Minas Gerais a gente fala trupicão. E eu era uma criança arteira, né? Não era tão arteira assim, mas era um pouquinho. E o meu dedão do pé ficava sempre sem unha. O primeiro e o segundo dedo, o dedão e o amigo dele, que eu não sei qual é o nome que dá, acho que não sei se é indicador, no pé também tem isso. Enfim, até hoje o segundo dedo ainda tem uma unha com problema que tantas vezes que ela foi arrancada. E o trupicão só acontecia porque as estradas, as ruas eram sem calçamento e acontecia toda vez que eu metia o dedo numa pedra. Então era pedra de tropeço, né? Então a pedra onde eu batia o dedinho. Às vezes já estava quase sarando, batia, sangrava tudo de novo e era aquela luta. A vida também é assim. Essa é uma metáfora, né? As pedras que estão no nosso caminho, a gente às vezes se machuca com elas. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui ficando mais esperto. Eu fui olhando mais para onde eu passava. Aí eu já não trupicava tanto. Porque eu via a pedra, não, aqui não. Eu ia desviando da pedra. Nós também, à medida que amadurecemos psicologicamente, a gente já não vai tropeçando tanto. Como muito bem expressou a Adriana, o nosso autoconhecimento percebe que muitas vezes a gente acaba adoecendo, a gente acaba se adoecendo com os trupicões ou os tropeços da outra pessoa. E aí o que a gente faz? A gente desvia para não bater o dedo naquela pedra. Doer. Também diminuímos um pouco a expectativa, porque só existe decepções porque existe uma expectativa muito alta. E como disse a tia Soninha, é natural que a gente tenha expectativa. É natural que a gente se decepcione. Há muitos anos atrás, 30, mais, uns 40 anos atrás, dois jovens da mocidade que eu participava, eu também era jovem na época, um deles tinha um problema muito sério, o pai era agiota, e ele se envergonhava do pai, porque sabia que o pai ganhava dinheiro de maneira desonesta,
em cima da miséria alheia. Isso doía nele enquanto jovem espírita. Ele se tornou espírita sozinho. Com 14 anos ele foi para o centro espírita. A família não era espírita, só ele. E aí ele foi desabafar com um companheiro de mocidade, falando das dores dele, das decepções com o pai. Em um dia, nós estávamos num grupo de estudos do Livro dos Espíritos, exaltados, porque tudo era motivo para a gente se exaltar. O jovem que escutou disse assim, também você não combina nem com seu pai, como é que você pode entender os outros? E o outro começou a chorar, porque ele expôs a ferida de algo que era íntimo dos dois, de um atendimento fraterno de jovem para jovem. E aí ele veio na minha direção e dizendo, tá vendo, Aloysio, eu não vou nunca mais falar para as pessoas a minha intimidade. Olha o que é que acontece. A gente não pode confiar nas pessoas. Aí eu disse a ele, não inverta o processo. Quem cometeu o erro foi ele, não foi você. O problema não foi você falar para ele. O problema foi ele não ter a grandeza de saber que você entregou uma joia preciosa a ele. Escutar é receber tesouros, é receber joias preciosas. E nem todo mundo está preparado para isso. Então, se a pessoa te elegeu, é como se ela falasse, Soninha, aqui é um tesouro que eu vou te entregar. Então, façamos jus a isso. Tem que entrar por aqui e sair só por aqui, nunca por aqui. E, claro que nunca mais ele desabafou com esse amigo, né? Por causa da decepção. Mas nós vamos encontrar muitos tropeços. Por isso, Nelson, seja sempre muito bem-vindo ao café, é um prazer ouvi-lo. E as suas considerações finais, querido amigo. Quero agradecer a todos, obrigado por estar aqui de volta. Aqui em bastidores, aqui a gente já tem data marcada para setembro, aqui com o Francisco. Vou estar de volta com vocês, é uma alegria estar aqui refletindo, pensando e aprendendo com Emmanuel. E eu quero aproveitar rapidamente para fazer um convite. Falando de Emmanuel, falar de Chico Xavier, eu tenho que falar desse livro aqui, ó, que eu estou estudando ele, fazendo um estudo lá no meu canal. Então, no livro de Emmanuel, está aqui o Chico Xavier bonitinho aqui, ó, na contracapa. O livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, convido a todos lá no meu YouTube, que é o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares. Tem lá palestra, estudo. Inclusive, eu estou retransmitindo agora. Tem lá alguns amigos que estão lá assistindo aqui esse café também, que eu repassei e retransmiti lá. Então, convido a todos lá a me seguirem, derem like e participarem desse estudo também, que eu estou fazendo com muito carinho. Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Nelson. É bom que a gente vai relembrar, pessoal. Nós já estudamos esse livro aqui. Aí é bom que a gente relembra lá com ele. nt.Nelson Tavares, no YouTube. Acessa lá e se inscreva para receber aí as postagens do Nelson. O Nelson faz um trabalho muito legal no campo da divulgação, um trabalho intenso. Tá bom? E, bom, o Café com o Evangelho vai ficando por aqui. Ah, tem um passe que a Angélica me mandou. Deixa eu ver se dá tempo. Eu dei mole, era para ter baixado. Só um pouquinho, pessoal. Era para ter baixado o cartaz e eu não baixei. Deixa eu baixar ele aqui. Ver se está certo. Aqui, pronto. Agora eu vou lá. Coisas da operação aqui, da tecnologia. Já está chegando, é rapidinho. Ter feito enquanto acontecia o café e eu esqueci. A arte da nossa querida Angélica Tiengo. Olha aí, passe virtual. Acesse o canal no YouTube e se inscreva. O canal no YouTube é passe, tudo junto, passe virtual SGEE. Se você não lembrar o finalzinho, as 4 letrinhas, significa Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Passe virtual SGE. Todos os dias, 9 horas, meio-dia e 15 horas, horário do Brasil, você tem passe, vai tomar um passe ao vivo. E ainda hoje, eu tenho um encontro com vocês. Hoje retorna o estudo da mediunidade.
o estudo do Livro dos Médiuns, e é o capítulo número 1 do Livro dos Médiuns. Nós estamos começando, ó. Espíritos, não sei. Será que há? O que você acha, Móveis? Não sei. Vamos ver lá mais tarde. Às 19 a 12 horas, está errado o horário aqui. Às 19 horas, horário do Brasil. E amanhã, ó, é Portugal de novo? Chico Mogas. Eles, os outros, e a Sirlene Fonseca, mais uma brasileira que um português como eu, Francisco Mogas, trouxe ao Café com o Evangelho Mundial. A Sirlene ela não é de Olhão, é mais de Faro, mas também é lá próximo. É próximo. E continuamos com o livro Mãos Unidas, não é, Luísio? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite.